Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Batista União. Está começando mais um culto, esse com transmissão ao vivo pelo YouTube. Antes de iniciarmos a nossa celebração, vamos conhecer os aniversariantes desta semana aqui da nossa igreja. Olha só. Felicidades para vocês, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. Agora sim, vamos para mais um culto. Nós fizemos a leitura da oração do Pai Nosso e é interessante nós pensarmos como Jesus foi bem-sucedido. E ele era bem-sucedido na oração. Quando os discípulos falam com Jesus, é interessante que eles não dizem para Jesus: Senhor, nos ensina a fazer um milagre, nos ensina a fazer algum sinal no céu, alguma coisa espantosa para as pessoas reconhecerem em nós algo. Mas eles vão para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. A orar como o Senhor ora, porque nós vemos que a sua oração, ela é muito bem sucedida. Tudo que o Senhor pede, tudo que o Senhor conversa com o seu Pai, é realizado. Então nós também queremos aprender um pouco como nós podemos ser bem-sucedidos na maneira de orar, como nós podemos orar como o Senhor ora, e como nós podemos compreender a oração desta maneira tão especial. E aí nós vamos para Mateus capítulo 6, e nós fizemos a leitura, e se você reparar, do primeiro versículo até o versículo 18, só nesses primeiros 18 versículos, Jesus vai usar a expressão Pai. É uma expressão diferente. Os judeus, embora no Antigo Testamento apareçam algumas poucas expressões de Deus como Pai, cerca de 15 vezes você vai encontrar no Antigo Testamento a expressão de Deus como Pai do povo de Israel. Jesus, quando ele vem começar o seu ministério, ele inaugura um novo tempo e ele começa agora levando os seus discípulos a entender que Deus é muito mais do que um Deus. Ele é o nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento conosco de Pai. No Novo Testamento, nós vamos encontrar 245 vezes a expressão Deus como Pai. E Jesus, ele vai trazer esse novo conceito. Para os judeus, eles não tinham a ideia e não tinham no dia a dia a prática de chamar Deus de Pai. Eles gostavam de fazer aquela oração que nós também aprendemos a fazer: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Deus dos nossos antepassados, Deus dos nossos pais. Então, eles tinham muito esse costume, essa prática. Eles não tinham bem o entendimento de compreender Deus como um Pai celestial, um Pai que nos ama, um Pai que é totalmente diferente
no seu relacionamento conosco, um pai que ouve e tem um relacionamento com o seu filho Jesus. Quando nós vamos, então, entender, Jesus ele vai usar duas expressões. Na verdade, Jesus, nessa oração do Pai Nosso, ele usa a expressão pater, que significa realmente pai. Paulo já vai usar uma expressão mais profunda, e algumas vezes Jesus também usa, que é Abba Pater, que é pai querido, é uma maneira mais íntima, mais profunda de se relacionar com o pai, e chamando também, ou como se fosse, talvez de uma maneira carinhosa, paizinho querido, paizinho amado, pai de uma maneira muito especial. Quando nós olhamos para Jesus, então, Jesus tem um relacionamento na oração de filho do nosso Pai Celestial. E aí eu quero, nessa noite, estimular você a também entender que a oração é um relacionamento de um filho, de uma filha, que é você, que sou eu, com o nosso Pai Celestial. Amém? Em João capítulo 1, verso 12, nós vamos ver que João vai dizer, e você sabe essa passagem bem, não é? Mas a todos, vamos juntos? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Tem alguém que é filho de Deus? Tem essa convicção no seu coração? Filho, filha de Deus? Se você recebeu essa bênção, essa dádiva, você vai se relacionar com Deus como Pai. Romanos 8, 14 a 16, também tem 3 versículos muito joias. Vamos ler juntos? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem alguém que tem essa testificação na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, crendo e dizendo, eu sei, eu creio, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e ele testifica que eu sou esse filho, essa filha. E aí, eu gostaria que você fizesse um rápido exercício comigo, diga assim, eu sou filho de Deus. Se você é do sexo feminino, diga eu sou filha, né? Vamos lá? Eu sou filho de Deus. Diga com convicção, diga assim, eu sou filho amado de Deus. Glória a Deus. Mateus 17, verso 5, vai falar sobre isso, quando Deus se manifesta como Pai na transfiguração de Jesus, e aí Deus vai dizer algo muito importante ali naquele momento. Ele diz, enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Amém, queridos? Essa expressão de Deus Pai, falando com o seu Filho Jesus, ela pode ser usada para nós também, nós podemos também tomar posse, porque nós somos filhos de Deus, adotados por Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que abriu o caminho pela cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado e pela sua ressurreição, e nós, como filhos de Deus, nós também precisamos ouvir essa palavra, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Você me dá alegria, eu tenho prazer em você, eu me alegro com a tua vida. Às vezes nós imaginamos que temos que fazer alguma coisa legal para Deus se alegrar conosco, para Deus gostar de nós um pouco mais. Mas qual é o pai, qual é a mãe
que o seu filho precisa fazer alguma coisa a mais para você amá-lo, para você querer bem a ele, para você olhar para ele ou para ela e dizer: é meu filho amado, é a bênção que Deus me concedeu, me dá alegria só de poder dizer: eu tenho uma filha, eu tenho um filho. Nós precisamos receber essas palavras no nosso coração, porque quando nós recebemos essa palavra, nós estamos sendo fortalecidos na nossa identidade. Ali Jesus está recebendo uma identidade. Deus está dizendo: esse é meu filho. Você é meu filho. E mais do que um filho, você é amado. Você é amada. Tá? E aí, nós precisamos ter no nosso coração que não são os nossos erros, os nossos desacertos, que nos fazem menos amados. Quem aqui ama os seus filhos? Você ama o seu filho, sua filha. Quando ele erra, você ama menos ele? Você diz assim: eu te amava 100%, agora por causa dessa pisada na bola, vou te amar só 50%. Tá? Nós os amamos da mesma maneira. Claro que nós queremos vê-los bem, fazendo a vontade de Deus. Quando eles nos alegram, nós ficamos mais felizes ainda com o resultado disso. E Deus vai dizer: olha, eu tenho muita alegria nesse meu filho, porque o propósito dele de vida é alegrar o meu coração. Eu quero declarar nessa noite que o seu propósito de vida também é alegrar o coração de Deus, agradar o coração do Pai, aquele que te ama, aquele que é o teu Pai e que se alegra em você e por você, para que o nome de Jesus seja glorificado. É interessante que Deus também dá uma palavra de destino e vai dizer para os seus discípulos e vai dizer para Jesus: olha, vocês vão obedecê-lo, vocês vão segui-lo, vocês vão caminhar naquilo que eu propus para a vida dele. E Jesus então ele vem com uma identidade, um propósito e um destino estabelecido por Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, o nome do Pai seja glorificado. E depois nós sabemos que o Pai vai trazer honra e glória para o Filho também. Amém? Então, primeiro é importante nós entendermos, queridos, que não é só falar com o nosso Deus, é ter um relacionamento de intimidade com um Pai. Nós temos aí um problema, porque para muitos de nós, talvez muitos não tiveram uma referência de pai boa, um modelo de pai bom, alguém que nós pudéssemos nos espelhar e dizer: ó, esse pai é um pai segundo o coração de Deus. Mas mesmo que você não tenha tido um pai que possa ter sido exemplo para a sua vida, em Jesus Cristo, você recebeu um pai que agora ele cuida de você como um pai verdadeiro, que te ama, que cuida de você, que guarda a sua vida, que te abençoa e tem prazer, e ainda continua dizendo para você: você é meu filho, minha filha amada, querido, querida, e eu quero cumprir na tua vida o meu propósito e o destino para o qual eu te criei. Quando nós vamos olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele preferia ficar passando tempo com o Pai. E eu tenho uma frase que eu acho interessante: Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Enquanto alguns filhos, eles gostam de sair para jogar bola, sair com os amigos, ir para fazer alguma atividade, ou para ir em alguma programação, ou a um cinema, ou seja o que for, existem alguns filhos, algumas filhas, que eles gostam de estar junto com o pai. Verdade ou não é? Falando de pai terreno. Preferem ficar em casa com o pai, preferem ficar tomando aquele cafezinho, batendo aquele papo, estando em comunhão. E aí, quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus, ele preferia estar com o Pai. Por que Jesus, então, ele é preferido? Porque ele preferia estar com o Pai.
Ele passava, diz a palavra de Deus, conseguia passar noites inteiras, depois de um dia intenso de trabalho, um dia intenso de curas, de milagres, de caminhadas longínquas. No final, eu imagino Jesus extenuado, mas aí a Bíblia vai dizer assim, e aí ele saía e passava a noite com o Pai. Eu quero crer que o nosso coração ainda vai ser assim, em nome de Jesus, amém? A gente ainda vai ter esse desejo de passar, essa graça de passar horas com o Pai, horas ali conversando com Ele, dedicados a Ele, e Ele conversando conosco. E depois que a gente perde o nosso pai terreno, é bastante difícil. Eu lembro que final de 2021, meu pai foi chamado para a presença do Senhor, e estávamos naquele tempo difícil de pandemia. Eu não consegui nem vir aqui ao Amazonas para me despedir dele, e tinha dias que eu acordava depois disso, e o primeiro pensamento que me vinha no dia, quando eu acordava, era assim, vou dar uma ligada para o meu pai. E aí, ao mesmo tempo, me vinha logo o pensamento, você vai ligar para onde? Você vai falar com ele como? E eu me lembro que das lembranças que a gente tem, das boas memórias que a gente tem da nossa vida, da nossa caminhada, talvez uma das melhores é que meu pai, ele me chamava no quarto e dizia assim, filhão, deita aqui do meu lado, deita aqui, vamos conversar um pouco. E eu deitava ali junto com ele, e ali nós conversávamos. Meu pai era um português legítimo e não gostava de pessoas que contassem piada de português, né? Ficava chateado, mas eu alcancei do Senhor uma graça, porque ele me chamava e dizia, meu filho, me conta aquela piada do português que só você sabe contar. E aí eu contava para ele, e ele achava engraçado e ria, e ali nós conversávamos, falávamos de sonhos, de projetos, de coisas agradáveis, às vezes falávamos de problemas, de coisas difíceis, e como é bom quando a gente tem um pai para conversar, para dar uns conselhos. Ele me dava muitos carões, né? Ele me puxava as orelhas com vontade, dizia, meu filho, ninguém te ama mais do que eu, aquele portuguesão, né? bem original, né? Então eu vou te dizer umas coisas. Eu diria, pois sim, meu pai, pode me dizer, né? E aí, lá íamos nós na resenha, mas como faz falta, como é importante nós termos um relacionamento com o nosso Pai, como é importante nós termos um relacionamento com o nosso Deus Pai. Aquele Deus que consegue tocar o nosso coração. Porque às vezes a gente precisa ficar um tempo juntos ali, ouvindo, recebendo, sentindo a presença do Pai, e não apenas como às vezes a gente faz na correria do dia a dia, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dia, foi cansativo, o Senhor sabe, foi maravilhoso, enfim, boa noite, até amanhã, e amanhã a gente continua a nossa conversa. Eu quero nessa noite crer que Deus vai estabelecer um novo tempo na nossa vida, de um relacionamento diferente em nome de Jesus. Todo pai, em segundo lugar, tem um nome pelo qual o filho é conhecido. É ou não é? Não sei se aqui em Manaus tem muito essa cultura. Lá na cidade onde a minha esposa nasceu, Tupi Paulista, já ouviu falar, irmãos? Uma cidade grande, irmãos. Quando ela nasceu, tinha 16 mil habitantes naquela cidade. Hoje tem 16.500. Então, ela nasceu em Tupi Paulista, e é engraçado que nós voltamos para lá e as pessoas de cidade pequena, elas têm uma visão diferente. Você é de qual família? Porque dependendo da família, elas, sim, porque elas sabem que as famílias, né, elas estão ali naquela classe das famílias melhores,
mas, né? E enfim, e aí quando a gente diz assim, eu sou genro do seu Alcides. Seu Alcides? Aí ficava assim, não, é que ele trabalhou 35 anos na caixa d'água, ele cuidava do abastecimento da água da cidade. Ah, tá, tudo bem. Não era assim alguém tão importante como um prefeito que passou, ou como alguém de uma família, daquelas famílias donas de terras, pecuaristas, enfim, né? Todo o filho, ele carrega um nome do seu pai. Jesus, ele carregava o nome do seu pai. E isso é interessante porque eu quero lhe fazer uma perguntinha. Qual é o nome do teu pai celestial? Qual é o nome do teu pai? Como é que você trata com ele? Como é que você chama ele? Quais são os atributos que você diz a respeito dele? Quando Jesus vem, nós vamos ver, e não quero aqui me estender muito sobre isso, eu vou falar bem rapidamente. Nós vamos ver a Bíblia citando o nome de Deus, de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, Deus Criador, Yahvé, eu sou, ou ele é, Jeová, que é uma transliteração para o nosso português, que é ele será, ou ele é. E aí nós vamos ver que nós temos alguns nomes, como Elohim, né? Que é Deus eterno, Jeová ou Yahvé Jireh, que é Deus provedor, Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Rafá, nossa cura, Jeová Shalom, a nossa paz, Jeová Tzidkenu, a nossa justiça, porque quando Jesus ele vai dizer assim, Pai, santifica o teu nome na minha vida, ele está dizendo assim, o teu nome tem importância na minha vida, o teu nome é especial na minha vida, e eu preciso desse nome para uma referência. Quando Moisés vai diante de Deus e diz, Senhor, lá eles vão perguntar, quem é o Senhor? E aí, o que eu vou responder para eles? E você, Deus diz para eles, então você vai responder o seguinte, olha, tá? O eu sou, ou o Yahvé, tá? Me enviou. O eu sou, e aí eu sou o quê? Eu sou o seu pai. E você como filho, você tem tudo o que você precisa de mim como seu pai. Quem é pai que provê tudo para o seu filho? Alguma vez o seu filho já teve a experiência de sair da sua casa para ir na casa do vizinho pedir alguma coisa para o vizinho, porque você não pôde dar para ele? É difícil, né? A não ser que alguém mande, vai lá e pede para o vizinho emprestado, um açúcar ou um sal, ou numa emergência. Mas nós como pais, nós somos o que para os nossos filhos? Nós somos os provedores, os cuidadores. Somos ou não somos? Aquele que leva para o hospital, aquele que passa a noite junto na dificuldade, na enfermidade, aquele que passa as noites em claro. Se nós como pais, nós somos o que somos para os nossos filhos, imagina o que o nosso Pai Celestial é para nós como filhos. Então quando você tem o nome de Deus na sua vida, você tem um Pai Celestial que diz, filho, eu sou o que você precisa que eu seja na sua vida. Eu sou seu pai. E como seu pai, eu posso prover para você aquilo que você precisa. Como Abraão diz para Isaac, meu filho, eu não tenho um cordeiro, mas o nosso Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Nós precisamos, irmãos, para ser bem-sucedidos, crer que Deus é tudo que nós precisamos. O nome dele é tudo que você precisa. Ele tem todas as qualidades, ele tem todas as características, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele pode tudo. O que nós precisamos é crer mais um pouco nisso e declarar isso em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, aonde nós estivermos, Senhor é o nosso Pai.
E como Pai, o Senhor é o eu sou. Eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que te gerou, eu sou aquele que te deu vida, eu sou aquele que cuidou de você até hoje e vai continuar cuidando de você até o último dia. Você crê nisso, querido? Quando a gente perde pai e mãe e são servos de Deus e eles estão no ministério, estão dedicando a sua vida, doando a sua vida ao trabalho, a gente imagina que no final da vida de um servo de Deus vai ser fácil. Mas não vai ser não, irmãos. Eu queria poder dizer que vai. Minha mãe dedicou a vida dela a vida inteira a servir ao Senhor. Mas nos últimos 2 anos da vida dela, ela teve um pequeno acidente de carro, a perna deu uma travada, e ela chegou até vir aqui a Manaus, mas nós não conseguimos um diagnóstico. E aí, nós temos uma família muito amiga nossa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eles foram para lá. E ela foi diagnosticada com aquela doença chamada ELA. Já ouviu falar? Esclerose lateral amiotrófica. Eu não sabia nada disso. Fui pesquisar, fui tentar entender. É uma doença que primeiro paralisa o movimento das pernas, depois dos braços, depois da fala, depois da deglutição, dos movimentos peristálticos e, por fim, você vai encontrar com o Senhor totalmente lúcido, ouvindo tudo, compreendendo tudo, mas não podendo falar, não podendo nem expressar, e no final, o único movimento que você tem é o movimento dos olhos. E a gente dizia, mãe, a senhora quer tal coisa? E ela piscava o olho, porque era o único, mas compreendendo tudo. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus cuidou da minha mãe até o último momento da vida dela. E o que mais ela pedia para nós, era para nós orarmos, cantarmos e louvarmos ao Senhor, junto com ela, porque ela sabia que o nosso Pai está cuidando dela. Meu pai também não foi fácil. Meu pai, em 2002, fez uma cirurgia do coração, né? 3 pontes de safena e 2 mamárias, né? E aí aquela cirurgia de peito aberto. 2018, ele voltou de novo a ter vários infartos, teve que colocar 2 estentes. A partir daí começou a ter que fazer hemodiálise. Passou 1 ano fazendo hemodiálise. O Joel, meu irmão, pastor Joel, levava ele de Humaitá a Porto Velho 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta para fazer hemodiálise em Porto Velho. 200 quilômetros para ir, 200 para voltar e mais às 8 horas na máquina, passando lá fazendo hemodiálise. Depois da hemodiálise, ele foi para a diálise. E aí, a diálise já é diferente. Põe um catéter no abdômen e põe uma maquininha em casa, um ambiente totalmente bem limpo, bem estéril. E essa máquina, ela injeta um líquido no abdômen e você fica ligado a ela 10 horas por dia. Só que você tem que ficar todos os dias ligado nessa máquina. Os últimos 2 anos da vida do meu pai foram todos os dias, de segunda a domingo, de domingo a segunda, ligado naquela máquina. Mas todas as vezes que eu ligava para ele, que eu falava com ele, dizia, e aí, paizão, o senhor está bem? O senhor está firme? Meu filho, eu estou firme, mais firme do que nunca, só aguardando o meu Senhor Jesus me chamar. E ele é que me confortava e me consolava com as suas palavras de que ele tinha confiança de que Deus, o nosso Pai, estava cuidando da vida dele. Eu quero declarar nessa noite, Deus está cuidando de você, meu amado. Deus está cuidando da tua casa, da tua família. Deus está cuidando, Ele é nosso Pai. E Ele, como Pai, Ele vai cuidar de nós até o último momento. Qual é o nome dEle que você precisa? Chame Ele pelo nome. Clame a Ele pelo nome. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. E Ele vai trazer sobre a tua vida a sua graça. Em nome de Jesus. Oh, querido,
Quando Jesus vai dizendo assim, ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, verdade, vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo para você e para mim, tá? Que Ele e o Pai são um, e que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Nada vai nos faltar. E nós seremos bem-sucedidos se nós tivermos uma oração de um relacionamento com o nosso Pai. E se nós aprendermos a chamar o nosso Pai pelo seu nome, pela maneira como Ele quer que nós o chamemos e que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus vai falar nessa oração e Ele vai dizer, venha o teu reino. Diga comigo, venha o teu reino. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. Você sabe disso. A nossa dificuldade de compreender o reino de Deus é que nós vivemos no reino dos homens. E nós aprendemos a cultura do reino dos homens, a visão, a linguagem, a maneira de ser. Mas Jesus vem e Ele é bem sucedido na oração, porque Ele vem trazendo o reino de Deus. E o reino de Deus tem uma linguagem diferente da do reino dos homens. Tem uma cultura diferente da do reino dos homens. Tem uma hierarquia diferente do nosso reino. Jesus vai dizer assim, ó, você quer ver alguém grande no reino do meu Pai? Então tem que ser como essa criança. Diferente ou não é, irmãos? Jesus pega a toalha, coloca sobre os seus ombros e lava os pés dos discípulos. E diz assim, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, e realmente eu sou, se eu faço isso, como é que vocês vão se relacionar? Façam isso também. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. O outro deve ser sempre melhor do que nós mesmos. E eu sempre brinco, eu digo, irmãos, eu queria ver uma briga de casal desse jeito. O marido dizendo para a esposa, amor, eu quero dizer que você tem toda a razão, meu bem. Não, amor. Eu quero dizer para você que tem razão. Porque segundo algumas frases aí, diz que o casamento é um relacionamento de duas pessoas, em que uma está sempre certa e a outra é o marido. E alguém disse, brincando, que quando Deus fez a mulher, Deus fez a mulher na mesma essência dele. E aí disse assim, porque Deus está sempre certo. E quem é que está sempre certa na nossa casa? Parece que é por aí, né? E diz que também a outra qualidade que Deus colocou na mulher é a mesma dele, que quando ele falou para Moisés, Moisés, fala com a rocha aí que ela vai dar água, e Moisés bateu na rocha, e aí Deus ficou quietinho, não falou nada, passou, vamos embora, continua, a vida que segue, mas quando chega lá adiante, Deus chama Moisés e diz, Moisés, tu estás vendo a terra prometida? Senhor, que linda, estou doido para entrar. Não vai entrar não. Você lembra quando eu mandei para você falar na rocha e você bateu na rocha? Parece que as mulheres também têm essa peculiaridade, é ou não é? 20 anos depois, você lembra que você me fez aquele negócio assim? Você lembra que você me fez aquela raiva? Né? Agora não vai entrar na terra. Mas brincadeiras à parte, queridos, nós precisamos declarar, venha o teu reino nas nossas vidas. O reino de Deus, Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, dá para colocar aí, meu jovem? Romanos 14, 17. Eu vou alterar. Pois o reino de Deus não diz, vamos juntos? Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu creio que essa vida tem para nós. Amém?
essa vida no reino de Deus tem para cada um de nós. E Mateus 6,33, os irmãos conhecem bem a passagem, tá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. O que Jesus está falando? Está falando de comida, de bebida, de compromissos, de necessidades. Todos nós nos preocupamos com isso. Mas Jesus, ele fala que quando você e eu, nós temos um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Pai, um relacionamento com um Pai que tem um nome pelo qual nós chamamos, e com um Pai que tem um reino, e nesse reino nada nos faltará, porque nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso? Você faz parte do reino de Deus, nada te faltará. Você crê nisso? Nada, nem coisa grande, nem coisa pequena, nada nos faltará, porque no reino de Deus tudo está pronto. Tudo que nós necessitamos. Eu lembro de anos atrás, eu lendo o livro do pastor Pu Yun Chu, ele dizia que, o livro Quarta Dimensão, ele dizia que ele estava orando e pedindo a Deus uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Num tempo em que ter uma bicicleta, uma cadeira e escrivaninha para eles ali na Coreia do Sul era algo inimaginável. E ele chegou para os amigos dele e disse, olha, eu estou orando por uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Aí os caras disseram, você está sonhando com uma coisa que não existe. Ele disse, mas eu estou orando por isso. E eu até estou grávido disso. Aí pior foi a gozação, né? Grávido de uma bicicleta, de uma cadeira de escritório e de uma escrivaninha. Mas um tempo depois, ele orando, gerando isso, vem um pastor americano que estava voltando para a sua terra, chega para ele e diz, olha, Deus me mandou dar para você uma cadeira, não sei porquê, uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. Ele disse, é porque eu estava pedindo ao Pai. E no reino de Deus, tudo já está preparado para aquilo que você e eu necessitamos. O reino de Deus não tem falta de nada. O reino de Deus é o reino que pode nos servir de tudo que nós precisamos. Nós só precisamos ser um pouco mais, ou melhor, sucedidos na nossa oração, bem-sucedidos como Jesus, ele era na sua oração. E aí, amados, vai ficar para uma próxima oportunidade, o seja feita a tua vontade, perdoa-nos, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e que você possa caminhar nesse tempo com um Deus que é mais do que o teu Deus, Ele é teu Pai. Ele é aquele que te conhece, que te gerou, que sabe as tuas necessidades e que Ele te fortaleça a cada dia. É a oração do meu coração, o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.